Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Andenberg para mais uma aula de geografia do primeiro ano. E dessa vez a segunda parte do conteúdo, né, sobre a dinâmica climática, capítulo 7, dinâmica climática. Vamos lá para a segunda parte da qual nós estamos trabalhando aqui, localização em relação ao mar, dando continuidade a esses fatores do clima, né? Onde é que se estabelece o clima em diversos aspectos em várias localizações da superfície terrestre. Vamos lá. A proximidade, que é a maritimidade, e a distância do mar, a continentalidade, também provoca alterações na dinâmica das temperaturas de uma região. Então, o que quer dizer é que, principalmente na costa litorânea, há mudanças de clima, muito também por conta de fatores de maritimidade e continuidade. Esse fator está relacionado à capacidade de retenção de calor da água e da terra. Os continentes se aquecem e liberam calor mais rapidamente que os oceanos. A água, de modo geral, demora mais tempo para se aquecer e se resfriar. Assim, os lugares próximos dos oceanos apresentam amplitude térmicas menor que os situados no interior do continente. Temperaturas amenas mais na costa litorânea do que no interior do território. Vegetação também contribui? Contribui. A vegetação também é um fator que influencia nos padrões climáticos. Nas áreas de concentração de florestas, as temperaturas são menores que as diárias do entorno, pois as florestas formam uma barreira à entrada de radiação solar de forma mais intensa e direta. As grandes áreas florestais das regiões tropicais também ocasionam maior intensidade de chuva em razão de uma maior evapotranspiração. Massas de ar. O ar, como compõe a atmosfera, está em um constante movimento em função das diferenças de pressão, que por sua vez são decorrentes das diferenças de temperatura. Assim, o ar desloca-se de áreas de alta temperatura para áreas de baixa pressão. Também a rotação da Terra tem influência na circulação geral da atmosfera, pois esse deslocamento ocorre no sentido oposto ao da rotação. Os valores de pressão atmosférica no mesmo local variam, principalmente em razão da mudança da estação do ano, verão, outono, inverno e primavera. No entanto, é possível delimitar alguma área com uma predominância de altas pressões e outros de predominância de baixas pressões, o que iria determinar a circulação geral da atmosfera. Nesse sentido, pessoal, é importante ter uma noção e uma compreensão do local onde se estabelece as massas de ar, né, para saber também a origem onde se estabelece e percebe-se as características de temperatura e pressão de uma unidade, perceber a massa de ar na superfície terrestre e por aí vai. As massas de ar que se originam sobre o continente são secas, com exceção das que são formadas nas florestas tropicais e equatoriais, mas predominantemente as massas de ar que originam dos continentes são mais secas. As massas de ar que se formam sobre a superfície da coberta de gelo, elas têm temperaturas mais baixas. Frentes. Ao se deslocar, as massas de ar se encontram, mas não se misturam. Uma empurra a outra, de tal forma que aquela que avança com mais intensidade leva a outra a retroceder, impondo suas características. A zona de contato entre as duas massas de ar recebe o nome de frente ou superfície frontal. Quando a massa de ar frio avança, fazendo o ar quente recuar, trata-se de uma chamada frente fria. Quando a quando a massa de ar frio é mais densa, ela ocupa espaço mais próximo à superfície, obrigando o ar quente mais leve a subir. Existem as frentes frias. Quanto às frentes frias rápidas, elas provocam precipitações do tipo pancada, enquanto as frentes frias lentas provocam precipitações contínuas. Quando a massa de ar quente avança sobre o ar frio, temos uma frente quente.
O ar frio recua para baixa altitude, pois é mais pesado, enquanto o ar quente, mais leve, sobe uma espécie de uma rampa, deixando o ar frio, né? Deixando o ar frio se estabelecer. Chuvas, outro clima, né? Outro fator que interfere no clima, por conta da água. O tipo de precipitação que ocorre quando a atmosfera em determinada região atinge o seu ponto de saturação em relação ao vapor d'água. Como já vimos, né? A visão do tempo anuncia a umidade relativa do ar está em 80%. Isso significa que naquele momento a atmosfera local está com 80% do total de vapor d'água que consegue comportar. A água, ela interfere nos fatores climáticos para temperaturas principalmente mais baixas. A poluição atmosférica, último tópico, né, para finalizarmos o nosso capítulo. A poluição atmosférica, pessoal, é todo e qualquer fator prejudicial à natureza, principalmente na maioria das vezes, atrelado às sociedades humanas, em que se intensificou desde os últimos 260 anos, principalmente através da indústria, uma atividade produtiva que afeta de forma muito profunda a natureza por conta da extração dos recursos naturais de forma inconsequente, sem planejamento. Os combustíveis fósseis, carvão mineral, petróleo e gás natural, tornaram-se as principais fontes utilizadas pela sociedade humana e os principais agentes de poluição do ar. A quantidade de gases lançados na atmosfera pelas indústrias, pelo meio de transporte, pelo consumo doméstico, levou-se progressivamente. A poluição do ar e o clima urbano, esse elemento aí tenho certeza que vocês estão cientes. Sabe o quanto hoje o clima urbano ele é extremamente poluente, né? A interferência humana no meio ambiente provoca alterações climáticas nos grandes centros urbanos, que resultam na formação de um clima local. Quem já foi em São Paulo tem ideia como é isso, né? Um clima olhando para o céu bastante cinzento, temperaturas baixas e muito baixas no inverno, pancadas de chuva, pouco sol. Ele difere do tipo climático predominante da região que esses centros estão localizados. Segundo o geógrafo Augusto Figueiredo Monteiro, baseando-se em um estudo geógrafo francês, tem uma área abrangente de algumas dezenas de quilômetros. Atinge, né, a poluição de um centro urbano, atinge dezenas de quilômetros quadrados em outras regiões. Por exemplo, a região metropolitana de Salvador, consequentemente, também é afetada. Não somente dos males de Salvador, mas também. Ou não somente os males poluentes de Salvador afetam somente a cidade, mas também círculos vizinhos. Essa alteração climática resulta de diversos fatores. Quais são os fatores, né? Que resulta, né? Com a poluição atmosférica causada pela grande circulação dos veículos e a massiva utilização de equipamentos domésticos e industriais que afeta o clima dos centros urbanos. Nas regiões urbanas centrais, as temperaturas tendem a aumentar por diversas razões. Redução drástica das áreas verdes, impermeabilização do solo devido à pavimentação das ruas e ao grande número de edificações. Pavimentação absorve 98 a 99% da radiação solar que atinge a superfície. E a verticalização das construções que dificulta a circulação do ar. A combinação desses fatores aumenta também a concentração de material particulado na atmosfera, provoca a elevação da temperatura da evaporação e, consequentemente, a incidência de chuva, que em muitos casos se precipitam sob forma de pancadas, de chamadas tempestades. Né? O desmatamento é outro elemento, a falta de vegetação, como já foi citado. Essas tempestades trazem complicações para o fluxo de veículos e para a vida de muitas pessoas, né, por conta dos alagamentos e por aí vai, infraestrutura e por aí vai. Os problemas da poluição do ar agravam-se também em cidades situadas nos terrenos mais baixos que circundantes, né, pois essa localização é desfavorável e dispersa os poluentes, como é o caso da cidade do México, Santiago e por aí vai. Ilhas de calor. Uma das modificações causadas no clima provocado pela urbanização foi
a elevação da temperatura do ar da cidade em relação ao seu entorno. Esse fenômeno forma um efeito estufa local e transforma os centros urbanos de grandes e médias cidades em ilhas de calor, onde as temperaturas são extremamente alteradas, até mesmo nas estações do ano mais quentes. Isso significa que a temperatura, principalmente nas áreas centrais, são superiores às das áreas circundantes, onde normalmente há plantações e vegetações naturais. A elevada poluição e a capacidade de retenção do calor pelas edificações, pela pavimentação das ruas e avenidas são os fatores essenciais para a elevação da temperatura, fazendo com que essas cidades se tornem chamadas ilhas de calor. Inversão térmica. Próximo à superfície da Terra, verifique-se normalmente correntes excedentes de ar quente que, ao subir, se resfriam. O ar frio, ao contrário, mais denso, ocupa novamente as camadas mais baixas da atmosfera. Deste modo, o ar é continuamente renovado e carrega, no movimento da convecção ascendente, parte das partículas e gases poluentes produzidos pelas as mais diversas atividades humanas. No entanto, essas correntes de convecção podem ser interrompidas nos dias de inverno. Nessa estação, o ar próximo é suficiente e torna-se mais frio do que o ar da camada superior, ocasionando o fenômeno da inversão térmica. Um dos fatores, né, desse processo da inversão térmica. O, a, se estabelece uma crosta de poluição, né, aonde o ar frio fica em torno, olha a imagem aí, fica em torno, abaixo da poluição. Né? A inversão térmica nas grandes cidades agrava problemas da poluição atmosférica. Não havendo movimentação de excedentes e descendentes, o ar fica estagnado e não corre por dispersão dos poluentes. Por isso, sobretudo no inverno. Os casos de doenças respiratórias e irritação nos olhos aumentam sensivelmente. Porque quando há circulação normal, a circulação atmosférica na área urbana normal, o clima ele não muda, mas quando há esse processo de inversão térmica, o clima muda e até prejudica o ar atmosférico, afetando até mesmo nós seres humanos diretamente. Então, basicamente isso, concluímos o capítulo. Agora vamos responder as atividades com calma e na próxima aula eu corrijo todas elas, tá bom? Então, é basicamente isso, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.